Então, no último vídeo, a gente viu que se a gente altera a nossa a priori para que a nossa hipótese precisa tenha uma probabilidade maior do que zero, daí a gente pode simplesmente usar a regra de decisão que a gente obtém pela utilidade 0, 1c, e a gente vai não necessariamente rejeitar a hipótese nula. E uma maneira de a gente fazer isso, né, é a gente colocar uma probabilidade. Se a nossa hipótese precisa, ela é um único ponto, a gente pode colocar uma probabilidade de P0 nesse um único ponto. E a regra de decisão que a gente obtém é que se o fator de Bayes, que é dado pela expressão aqui nesse slide, for menor do que 1 menos P0 sobre CP0, daí a gente vai rejeitar a hipótese nula. Então a gente vai agora testar, em um particular exemplo, o que acontece usando essa estratégia. Então nesse exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que a priori o nosso θ, ele com probabilidade de P0 ele assume o valor 0, e com probabilidade de 1 menos P0 ele assume o valor, uma normal 0,1. Então, se a gente fosse desenhar a distribuição do nosso θ, ele é como se fosse uma normal 0,1, só que no ponto 0, especificamente, ao invés dele ter probabilidade 0, a gente vai colocar uma massa de probabilidade aqui de P0 no ponto 0. Então é por isso que eu falei no último vídeo que, de certa forma, colocar essa probabilidade altera a simetria, a geometria mais intuitiva do problema. A gente coloca um ponto com massa, né, um ponto com probabilidade, e os demais tendo uma distribuição contínua. Mas tudo bem, não tem nada de inerentemente errado nisso. A gente só tem que ver se faz sentido ou não no nosso problema. Legal. E eu também usei uma notação específica, vocês podem ver aqui. É a notação de um modelo de mistura. E não significa que o θ é 0 mais uma normal 0,1, nem nada assim. É uma notação de um modelo de mistura. Essa notação significa que com probabilidade de P0, o θ segue tem o valor 0, e com probabilidade de 1 menos P0, o θ tem uma distribuição normal 0,1. Além disso, é uma especificação natural muito que a gente já fez várias vezes, né? Dado θ, os x1 e xn são condicionalmente id, e cada um dos xis dado θ é uma normal θ1. A gente quer testar a hipótese nula, né? Então a gente vai fazer isso na lousa. A gente viu o quê? Que se a gente usar essa especificação, daí a gente rejeita a hipótese nula se o fator de Bayes, que é dado por f de x, dado que θ é igual a zero, sobre a integral f de θ, f de x dado θ, dθ é menor do que P0, ou melhor, 1 menos P0, né? Sobre CP0. Isso aqui, esse 1 menos P0 sobre CP0, ele vai ser mantido, eles são só constantes que foram dados inicialmente no problema. A gente pode chamar essas constantes aqui de K. E daí a questão é como que a gente calcula essa primeira parte no problema, né? Como que a gente calcula o fator de Bayes. Tem um truque para calcular o fator de Bayes, ainda mais nesse problema que é um único ponto, é a nossa hipótese nula, e a gente vai discutir esse truque. Primeira coisa é simplesmente calcular a verossimilhança quando θ é igual a zero, né? Então, f de x, dado que θ é igual a zero, bem, dado θ, os dados são condicionalmente independentes, né? Identicamente distribuídos, então isso aqui vai dar a produtório de i igual a 1 até n, do f de xi, dado que θ é igual a zero. E daí, bem, cada um dos x's é uma normal, então isso aqui vai dar o produtório de i igual a 1 até n, da densidade de uma normal, que vai dar 1 sobre raiz de 2π, vezes e elevado a menos meio xi ao quadrado. E finalmente a gente pode resolver esse produtório, o produtório de uma constante, ele vai dar simplesmente a constante elevado a n, então vai aparecer 1 sobre raiz de 2π elevado a n, vezes e elevado a menos meio, somatório de xi ao quadrado, de igual a 1 até n. Então a gente calculou esse primeiro termo aqui,
que aparece no numerador do fator de Bayes. E agora a gente teria que calcular, a princípio, o termo que aparece no denominador, que é essa integral aqui. Mas tem um truque para a gente evitar calcular essa integral. Então, o que a gente tem na integral? Na integral a gente tem aqui a integral, né, de f de θ, f de x dado θ, dθ. E a gente viu que isso é simplesmente igual a f de x. É simplesmente um uso da lei da probabilidade total. Mas a gente também já viu f do x aparecendo em outras circunstâncias. A gente já viu que a posteriori, usando o teorema de Bayes, né, ela é igual a priori vezes a verossimilhança sobre f de x. Então, se a gente quer obter qual é o valor do f de x, a gente pode simplesmente isolar esse termo. A gente pode falar que o f de x é igual a priori vezes a verossimilhança dividido pela posteriori. E daí nota que, a princípio, a gente tinha que resolver uma integral aqui, mas a gente descobriu que, na verdade, basta fazer essa razão. É claro que a gente consegue fazer isso dessa forma mais fácil, porque a gente já obteve a posteriori. E isso é o truque, né? E uma coisa interessante é observar que ainda que os termos que aparecem à direita, aparecem vários tetas à direita, à esquerda só aparece x. Então a gente já sabe que os tetas que aparecem à direita, eles vão todos se cancelar. E vai sobrar alguma coisa que só depende de x. Se isso não acontecer, a gente errou as contas de algum jeito. Então vamos tentar obter esse f de x nesse caso. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o θ é uma normal 0,1, né? θ é uma normal 0,1. E a gente sabe que, pelo que a gente calculou, o θ dado x, ele vai ser uma normal que, com o valor n sobre n mais 1. A média dele é n sobre n mais 1 x barra. E a variância dele é 1 sobre n mais 1. A gente calculou isso em outras aulas, né? Na aula de conjugação. Então a gente pode simplesmente usar esses resultados aqui para conseguir calcular a densidade marginal dos dados, né? Então a gente vai obter aqui a densidade, e talvez eu acho que eu vou precisar de mais espaço nesse problema. Então eu vou escrever aqui f de x é igual a priori vezes a verossimilhança dividido pela posteriori. E a gente continua. Então, a priori o θ é uma normal 0,1. Então vai aparecer 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos meio θ ao quadrado. Daí a verossimilhança, a gente viu que ele pode ser escrito como produtório, né? Então vai aparecer o produtório simplesmente usando os passos que a gente usou antes na verossimilhança. Vai aparecer 1 sobre raiz de 2π elevado a n. E daí aqui vai aparecer, então a verossimilhança vai ser e elevado a menos somatório. Tem um meio antes, né? Meio somatório de xi menos θ ao quadrado. E daí aqui finalmente no denominador a gente tem a posteriori. Então vai aparecer 1 sobre raiz de 2π. Só que aqui a gente tem 1 sobre a variância, 1 sobre n mais 1. Né? Então vai aparecer aqui em cima raiz de n mais 1. E daí a gente vai ter o termo que depende do... Então a gente vai ter
e elevado a menos θ menos n sobre n mais 1 vezes x barra ao quadrado vezes meio, né? Vezes 1 sobre a variância, no caso a variância é 1 sobre n mais 1, então vezes n mais 1. Então a gente obtém que esse aqui é o f de x que a gente quer calcular no denominador. Então a gente encontra finalmente que nesse caso, quer dizer, a gente acabou de obter o f de x, né? Que é essa expressão aqui. E portanto a gente encontrou que a gente rejeita a hipótese nula se f de x dado θ igual a zero sobre f de x é menor do que aquele k, e o k era 1 menos P0 sobre CP0. Então a gente basicamente teria que colocar o termo que a gente encontrou para f de x dado θ igual a zero e o termo que a gente encontrou para f de x e ver se essa razão vai dar menor do que k ou não. Como que a gente prosseguiria então? Em primeiro lugar, vamos pegar o termo que a gente obteve aqui para verossimilhança, né? Ele é simplesmente sobre raiz de 2π elevado a n vezes e elevado a menos meio vezes somatória de xi ao quadrado. E daí a gente tem que agora dividir pelo f de x. Então no f de x vai aparecer a priori, né? E esse termo aqui ele pode ser simplificado, mas eu vou deixar para vocês fazerem a simplificação depois. Então vai aparecer a priori vezes a verossimilhança. A priori a gente tem 1 sobre raiz de 2π e elevado a menos meio θ ao quadrado vezes a verossimilhança. Então a verossimilhança vai ficar aqui 1 sobre raiz de 2π elevado a n vezes e elevado a menos meio somatório de xi menos θ ao quadrado. E daí finalmente a gente tem a posteriori que aparece como um denominador no denominador, então ela vai para cima. Daí a gente vai ter aqui 1 sobre raiz de 2π, só que no caso a variância da posteriori é n mais 1, 1 sobre n mais 1, então vai aparecer raiz de n mais 1 aqui no numerador, vezes e elevado a menos meio vezes n mais 1, θ menos n sobre n mais 1, x barra ao quadrado. Então a gente viu aqui, esse é o fator de Bayes, e se ele for menor do que k, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Vocês podem ver a continuação da simplificação desse termo. Ele pode dar um pouco de trabalho simplificar esse termo, né? Mas vocês podem ver vocês podem acompanhar na nota de aula como simplificar esse termo, mas é simplesmente álgebra aritmética, né, de como cancelar esses termos. E daí vocês até conseguem obter uma fórmula mais simples, né, de como ver se nesse caso rejeita ou não rejeita a hipótese nula. O ponto a ser tomado é que em geral pode dar um pouco de trabalho a simplificação desses termos e o cálculo exato do fator de Bayes. Mas esse é um exemplo só para ilustrar como isso é feito. No próximo vídeo a gente vai discutir então como que a gente usa a estratégia 2. Ao invés de a gente alterar a priori, a gente altera a utilidade e daí a gente vê que tipo de regra de decisão a gente pode obter.